todos e a todas, mais uma vez, saúdo com a maravilhosa graça de Jesus. Espero que cada um de nós aqui, a começar por mim, por todos que participam aqui da liderança do culto, seja essa tarde e noite muito inspiradora, desafiadora, e que nós possamos ter uma visão cada vez mais clara daquilo que nós podemos ser. A vida é uma viagem, né? E o nosso principal companheiro, além de Deus, somos nós mesmos. E às vezes a companhia não é boa, né? Deus nos abençoe. Eu vou, ao longo desse culto, falar um pouquinho sobre a importância do autoconhecimento. Quem sou eu? Se eu sou meu companheiro de viagem, quem sou eu? Eu viajei de sexta-feira para cá, de Sorocaba, peguei o ônibus às 9 horas da noite e achei que ia viajar sozinho, porque o ônibus era para sair às 9 e às 9h15 eu estava sozinho. Mas o ônibus não saiu às 9h15, saiu às 9h20. E às 9h16 chegou a minha companheira de viagem, cujo nome, é claro, eu não sei. E se assentou ao meu lado e viajamos a noite toda, né? Cada um dormindo o seu sono possível ali daquele ônibus, né? E nos despedimos e nunca mais vou vê-la, possivelmente ela nunca mais vai me ver. Só que eu não posso dizer isso acerca de mim mesmo, né? Eu não posso me despedir de mim mesmo e dizer: fui. Estamos fazendo juntos, eu e eu mesmo, a minha jornada. Você e você mesmo, a sua viagem, a sua jornada. Quem é o seu companheiro? Meu propósito nessa manhã, complicado, né? Manhã, ok. É que de manhã eu fugi daqui, né? E aí eu estou ainda na manhã ainda, né? Mas nesta tarde e noite é que eu possa contribuir para que você possa se compreender um pouco melhor. Nesses dias, então, que nós já começamos o nosso Celebrando a Recuperação na segunda-feira passada, com o pastor Zé Maurício dando seu testemunho pessoal, da sua vida, da sua luta, das experiências que ele tem passado, mostrando que somos todos iguais uns ao outro. Vamos continuar, vamos falar sobre ansiedade, vamos falar sobre projeto de vida. E no domingo 28 de setembro, eu vou começar a Academia da Alma, nesse mesmo horário, baseado nos 10 mandamentos. Mas não serão palestras sobre os 10 mandamentos numa perspectiva, vamos chamar de espiritual, no sentido que as pessoas dão, mas no sentido emocional. Porque, como eu disse aos irmãos, todos os mandamentos de Deus são para o nosso bem. Então, quando Deus diz, não tenha outros deuses diante de vocês, qual é o nosso bem? É nisso que eu quero pensar com os irmãos na Academia da Alma, 7 de 28 de setembro, durante, então, 10 domingos. Enquanto isso, os que puderem continuar, ou quem não veio pode vir ainda, participar do Celebrando a Recuperação, toda segunda-feira, às 19h30. Tivemos um número excepcional. Nós imaginávamos 30, 40 pessoas. Tivemos 115. Se você não veio e pode vir, o horário continua aberto, embora o espaço já seja um pouco difícil. Vale a pena a gente crescer juntos, uns com os outros. Esse é o nosso empenho, esse é o nosso esforço. Nas semanas anteriores eu falei aos irmãos sobre, até um dos textos da capa do boletim foi sobre isso, né? Sobre a vergonha. Me lembro que quando eu fui, já contei isso, eu fui operado de câncer da próstata. Um amigo muito dileto, pastor, um pouco mais novo do que eu, disse que nunca tinha ido a um urologista.
Eu pensei, medo, né? Medo de ouvir alguma coisa desagradável. Ele disse, não, vergonha. É absurdo, mas é vergonha, né? Como às vezes pode acontecer de mulheres não irem ao ginecologista por vergonha. Mas aplicando isso na outra área, há muitas áreas da nossa vida das quais também ficamos com vergonha. E uma das tragédias da nossa vida se chama a nossa imagem. Faz de nós uma imagem que não corresponde à realidade, à nossa realidade. Mas nós não contamos para ninguém, para a nossa imagem não ficar ferida, machucada, e continuamos sofrendo. E quando se é pastor, então, é grande sofrimento. Os Amarildos falava então no testemunho dele, né? Que quando ele fez a cirurgia dele, etc., ele ficou em depressão. A única coisa que ele queria olhar para o teto. Mas a imagem dele, o pastor forte, resistente, não é? Sabe tudo, está em comunhão com Deus. Como é que acontece com o pastor? Não pode, né? Você já não é um pastor tão bom mais. Você era, agora você caiu um pouco no meu conceito. Caiu de nível, é. Melhorar, você lembra? Mas é assim que a gente pensa. A gente quer estar bem com os outros. Que importância tem estar bem com os outros, se não estamos bem com a gente mesma? Os outros passam rápido, gente. Você vê uma vez por semana. Se eles não têm uma boa imagem do seu respeito, problema dele. Agora, o negócio é com você, não é? Que você fica com você 24 horas por dia, até quando dorme. Quando você sonha, é você. Às vezes não são sonhos muito bons, né? Mas é você também ali. E a gente tem que ter a coragem, não é? De olhando para nós mesmos e ver quem Deus gostaria que nós fôssemos. É uma jornada, é uma caminhada. Eu espero que esses cultos, essas mensagens, os cultos como um todo, as músicas, as orações, a leitura da Bíblia, possam ter ajudado você nessa caminhada. Se você está vindo aqui pela primeira vez, ou 2, 3 dias, não está entendendo nada, vou explicar. É o seguinte: eu sou Israel Belo de Azevedo, pastor Zé Maurício, que vai dirigir o culto aqui. Estamos buscando, nesses cultos das 17h30, falar um pouquinho sobre a vida, como ela é e como ela poderia ser, só nesses cultos. No contexto, então, da implantação em nossa igreja do ministério chamado Celebrando a Recuperação, que procura tratar em grupo de ajuda mútua, de feridas, vícios, maus hábitos e traumas. Como nós podemos usar aquilo que Deus nos deu para abençoar o outro. E como podemos, em grupo, ser abençoado um pelo outro, para uma vida plena. A tese é simples. Deus quer que tenhamos vida abundante agora. Nós não precisamos de vida abundante no céu, porque lá já vai ser abundante mesmo. Não temos que fazer nada, já está garantido. Mas enquanto nós estamos aqui, também somos chamados a ter vida abundante aqui e agora. Começa quando temos a salvação em Jesus Cristo, que nos livra do poder do pecado. Mas depois faz outras obras, além da salvação, a nossa própria vida. Espero então que seja essa uma tarde em que também você que está conosco, ou você que tem vindo hoje, ou 2, 3 cultos, possa permitir que Deus faça na sua vida o que Ele quer fazer. Talvez doa. Meu grande sonho é uma injeção que não doa. Porque ninguém gosta de tomar injeção. Mas às vezes tem que ser injeção para aliviar. Não é? E algumas pessoas sofrem de dor porque não querem tomar injeção. Tenho trauma de injeção. Desculpe se tem alguém aqui, eu estou um pouco debochado. Tenho trauma de injeção, já tremo. Não é o meu caso, pode furar. Se vai aliviar, pode furar. É uma metáfora. Às vezes precisa de uma injeção. Ou até de cirurgia. Ufa, que alívio, né? Unha encravada. Não tem como sair sem doer. Às vezes são traumas, feridas, maus hábitos,
vícios, defeitos de caráter, vai doer. Mas depois, que alívio. Bem-vindos, bem-vindas a todos, então. O Deus a quem nós servimos é um Deus digno de toda honra, de todo poder, de toda glória. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos fazer a leitura que está aí no nosso programa de culto. Apocalipse 4, verso 11, Hebreus 13, verso 15. E vamos adorar a Deus, primeiro com o cântico do hino 64 do HCC, e depois vamos continuar adorando a Deus com a banda Estamos Aqui. Vamos ler juntos, com bastante entusiasmo, com bastante alegria, e vamos depois adorar ao Senhor. Leiamos todos. Senhor nosso e nosso Deus, Tu és digno de receber glória, honra e poder. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Vamos fazer isso com todo o nosso coração, oferecendo como sacrifício agradável a Deus as nossas próprias vidas.
Enquanto a banda vai se aproximando, eu me lembrei, quando cantávamos este cântico, da visão que Isaías teve da glória de Deus no templo do Senhor. Ele ficou extasiado, ele disse: eu não posso contemplar. Ele tremeu as pernas, ele ficou numa condição de total vulnerabilidade, porque ali estava manifestada a glória de Deus. Deus estava presente no seu santo templo. Essa deve ser a nossa visão. Quando nós glorificamos a Deus, nós precisamos compreender que Ele está aqui, Ele está presente, e nós podemos contemplá-lo com os olhos da fé. Vamos continuar adorando ao Senhor. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós, por nós. Tu és o todo-poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos alcançou, que nos libertou. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Estamos aqui, ó Senhor, para declarar o que Tu és para nós. Estamos aqui para Te agradecer pelo que Tens feito por nós. Tu és o todo-poderoso Deus, aquele que é e sempre será. Ergo as minhas mãos para Te adorar e declarar que Jesus é o Senhor. Te oferecemos nossas vidas, entregamos a Ti os nossos corações. Te agradecemos pelo Teu grande amor que nos alcançou, que nos libertou. Jesus nos libertou, nos libertou. Jesus nos libertou, nos libertou. Jesus nos libertou, nos alcançou, nos libertou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou um dia. O Senhor nos tirou, ó Deus, das trevas, do pecado, da escuridão, e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. E nós queremos, ó Deus, permanecer diante da luz do Senhor, adorando o Senhor, glorificando o Senhor e vivendo para a glória do Teu nome. É a nossa oração e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido.
Este é o momento que nós nos envolvemos então no nosso culto com a fidelidade ao Senhor, um momento de dedicação de vidas, de bens na presença do nosso Deus. Enquanto você vai aí se preparando para este momento, eu queria apenas dar uma palavra em relação a fazer parte de uma igreja que leva a sério a questão chamada financeira. No bairro onde eu moro, há uma pessoa que trabalha para um determinado bispo, um determinado pastor de uma grande igreja dessa cidade, que tem muitas seguranças, tem muitas pessoas que estão ao seu redor. Essa pessoa me disse um dia: eu não entendo isso, porque ele é responsável de ir lá e buscar, junto com a segurança, e levar então os valores recolhidos no culto para a sede da igreja ou para o local onde o dinheiro será guardado em segurança. Ele falou para mim assim: eu não entendo isso. Eu tentei explicar para ele que as igrejas não são iguais, que existem diferenças. Procurei passar um pouco para ele. Ele sabe que eu sou pastor de uma igreja batista, que as nossas igrejas, as igrejas históricas, as igrejas que realmente professam uma fé em Cristo, em Deus, procuram tratar com seriedade a questão dos nossos bens, dos nossos valores, das nossas contribuições. Mas eu fiquei meditando um pouco na pergunta dele. Eu não entendo isso, porque muitas pessoas realmente não entendem isso, porque são compungidas, são forçadas, são, não sei qual a expressão usaria aqui, em contribuir para que possam então ser abençoadas por Deus, quando na verdade nós compreendemos que a nossa vida é uma dádiva que Deus nos deu, e compreendemos também que todos os bens que nós possuímos foi Deus quem nos deu. Então nós somos apenas administradores, nós cuidamos. E aí está o verdadeiro sentido da palavra mordomia, que é cuidar, que é zelar. Mas lamentavelmente, há muitos lugares, muitas igrejas, muitos pastores, muitos bispos, muitos apóstolos que não ensinam dessa maneira, e dizem o seguinte: olha, se você não contribuir, você não vai ser abençoado não, hein? Se você não der mais, aí a bênção vem menor. Meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, porque quando nós depositamos nessas salvas parte daquilo que Deus nos deu para o nosso sustento, porque Ele é o dono da prata e do ouro, de saber que esse dinheiro será administrado, será cuidado, será contabilizado e será empregado no reino de Deus, na obra que esta igreja realiza aqui neste bairro e no mundo, porque nós prestamos contas diante do fisco, da Receita Federal, diante dos órgãos públicos, de como esse dinheiro é tratado. Por que estamos falando isso? Porque às vezes pode trazer algum tipo de constrangimento, não sei, você entrou aqui talvez, quem sabe pela primeira vez, mas por mais de uma vez ou várias vezes, eu já tive a oportunidade de dizer para algumas pessoas: olha, a igreja a qual eu faço parte não é igual a essa igreja que você está se referindo, porque não é mesmo. Nós mantemos missionários, nós mantemos uma obra educacional, nós mantemos uma obra educacional e também de comunicação, nós mantemos um trabalho social, nós mantemos o culto da igreja, transmitimos, temos um programa de TV, um programa de rádio, através dos dízimos e ofertas que são levantados aqui, são administrados por esta igreja, para serem empregados para o bem do reino de Deus.
Eu dou graças a Deus por fazer parte de uma igreja assim. Porque talvez, como aquele vizinho meu, muitas pessoas tenham essa grande interrogação na sua cabeça. Eu não entendo isso. Mas aqui agora você pode compreender e ficar tranquilo e saber que o dinheiro que você deposita nessas salvas, eles são administrados por mãos de pessoas idôneas, sérias, responsáveis e que têm o temor de Deus. Então é com este sentimento, enquanto vamos ouvir uma música ao órgão, se você trouxe o seu dízimo ou sua oferta, está preparado para este momento, você poderá então depositar nessas salvas enquanto ouvimos uma música instrumental. Os irmãos podem então levar as salvas e nós ficamos um pouquinho aí com as atividades da igreja. Olá! Confira com em dia as atividades desta semana na nossa igreja. De você que faz parte do Ministério Pedras Vivas se inscrever para o Congresso sobre Evangelização no Palavra da Vida em Atibaia. O congresso acontecerá nos dias 20 a 23 de outubro. Para informações e inscrições, procure a irmã Margarete. Você adolescente que tem comparecido aos cultos e tem sentido que chegou a hora de se batizar, procura o pastor Cleudair e participe da classe de discipulado de adolescente que acontece todo domingo às 10h30 da manhã na Sala dos Adolescentes. No mês de setembro, às segundas-feiras, teremos missionários da Junta de Missões Nacionais. No dia 8, dia de abertura, vamos ter o missionário Hélio. Não deixe de participar. Essas atividades, temos também os cultos de oração às segundas e quintas-feiras, às 19h30 aqui na nossa igreja. O Em Dia chegou ao fim, mas lembramos que essas e outras informações estão no boletim e também no site da nossa igreja. Obrigada pela sua atenção e nos encontramos no próximo programa. Peço a você a gentileza de abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 45, versos 1 a 8. Se você puder ficar em pé, também lhe convido a ficar para a leitura que eu farei. O irmão vai acompanhar, tem Bíblias na sua frente, você pode utilizar. Eu vou ler na linguagem de hoje, mas temos aí disponíveis na Nova Versão Internacional e você, na sua preferida, que trouxe de casa. A história de José é o ápice da história de José. O suspense termina aqui. José conta como ele foi
levado até ali, e o que ele fez. É o que nos narra, então, Gênesis 45. Vou ler apenas os 8 versículos iniciais. José não conseguiu mais controlar a sua emoção diante dos seus empregados, de modo que gritou: saiam todos daqui. Por isso, nenhum dos empregados estava ali quando José contou aos irmãos quem ele era. Ele começou a chorar tão alto que os egípcios ouviram, e a notícia chegou até o palácio do rei. José disse aos irmãos: eu sou José. É a frase mais emocionante de todo o Antigo Testamento. Eu sou José. Imagine você que é pai, mãe, que um filho sumiu há muitos anos. E um dia você se encontra com um jovem, você não reconhece, está muito diferente. Ele diz: eu sou o seu filho. Imagina exatamente a emoção dos seus irmãos, com um agravante que nós sabemos. O meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. Que choque, não é? Entregaram o cara para ser vendido, escravizado, e o cara agora era o Todo-Poderoso. Tinha poder de vida e de morte. Por isso ficaram assustados. Não ficaram emocionados. Ah, que bom, encontramos nosso irmão. A última coisa na face da terra que eles queriam era se encontrar com o seu irmão. E José disse: cheguem mais perto de mim, por favor. O que vai na cabeça dos seus irmãos? Eles chegaram e ele continuou: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora, não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês, a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora, voltem para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte. E a história então prossegue, os irmãos podem se assentar. A verdade sobre nós mesmos nos liberta. O homem detido pelos seus irmãos, colocado num calabouço no meio da floresta, feito escravo no Egito, nunca foi escravo. José não foi escravo das suas lembranças, José não foi escravo de um sentimento de autocomiseração, José não foi escravo do ódio, José não foi escravo da vingança. José era um homem livre.
é um homem de fato magnífico. O que José permitiu que Deus fizesse na sua vida não tem igual na história da humanidade. Porque eu me coloco como José. E se os meus irmãos tivessem feito aquilo comigo, e agora eu os encontrasse, eu ia mostrar a eles quem sou eu. É interessante que a Bíblia não fala que José, o primeiro-ministro do Egito, que não era apenas um país, era uma potência mundial. Ele não mandou a sua polícia federal atrás dos cananeus lá, seus irmãos, que o tinham vendido, ferido e quase assassinado. Não é interessante? Ele não usou o seu poder para fazer justiça. E quando os irmãos são dados de bandeja na mão deles, eu oraria assim: Senhor, o Senhor realmente é justo. E finalmente o Senhor vai fazer justiça. E mandaria, no mínimo, para a cadeia aqueles malvados. É uma história realmente de um homem extraordinário. José não subestimou a sua história, não subestimou os fatos que aconteceram com ele, não fez de conta que aquilo não lhes aconteceu. Tudo aquilo lhe aconteceu e ele reconhecia que aquilo lhe tinha acontecido. Mas José sabia que ele era uma pessoa singular, como eu sou singular, como você é singular. Claro que a nossa singularidade foi se desenvolvendo junto com outras histórias, com outras pessoas, com outros dramas, mas nós somos pessoas singulares. E precisamos nos conhecer, porque nós dizemos que não somos capazes de fazer isto ou aquilo, até a chance surgir. Eu sou incapaz de roubar, até a chance surgir. Eu sou incapaz de mentir, até a oportunidade aparecer. Eu sou incapaz de adulterar, até a tentação ocorrer. Talvez José tivesse dito para si mesmo: se porventura um dia eu me encontrar com os meus irmãos, eu não vou me vingar deles. Mas a Bíblia diz que José foi envolvido nas mais profundas emoções. Eu ouso dizer que José foi tentado a fazer justiça. E se fizesse, como dizemos, estaria no seu direito. Mas José não fez justiça. Nem pediu a Deus para fazer justiça. Porque às vezes nós, muito bonzinhos, muito crentinhos, a gente não faz justiça. Mas, Senhor, faça justiça. O Senhor é justo, faça justiça. É outra maneira de dizer: Senhor, me vingue, por favor. Que nós, quando vamos falar com Deus, nós escolhemos as palavras para ficarmos bem na fita. Mas Deus conhece os nossos corações. Quando nós buscamos nos conhecer, nós vemos do que somos capazes e do que somos incapazes. Hoje de tarde, eu comecei a ver um filme que eu nunca tinha visto, um clássico do cinema, nunca tinha visto.
Eu sabia que eu poderia ver só uns 15 a 20 minutos, mas deixei lá ligada. E de repente começaram a aparecer cenas, algumas cenas. Eu disse, eu não sou capaz de ver esse filme sem pecar. E fui ver o gol do Fred. Gente, quando a gente se conhece, a gente sabe do que é capaz e sabe do que a gente não é capaz. Eu não sou capaz de ver um filme com cenas mais fortes, sexualmente falando, e não pecar. Eu não sou capaz. Talvez alguém seja, eu não sou capaz. Eu tenho que tirar. Vou ver outra coisa, ou não vou ver nada. É importante que a gente se conheça. José do Egito é alguém que nos ajuda a olhar para as nossas próprias tragédias pessoais. Nós, ao longo da vida, tenho repetido aqui, fomos feridos. Seja pela indiferença, seja pelo ataque direto, e essas feridas nos acompanham. Elas fazem parte da nossa história. Não podemos negá-las. Não aconteceu. Aconteceu. Negar não é bom. Mas afirmar, reconhecer, e a partir dali, o que é que nós vamos fazer? José, então, diante da sua tragédia, diante da vinda dos seus irmãos que lembravam tudo o que lhe tinha ocorrido, diz a Bíblia, chorou convulsivamente. Quem sabe, como já mencionei, entre a tentação de odiar e o desejo de perdoar. Uma revolução lá dentro dele, como aconteceria com qualquer um de nós. Henri Nouwen, melhor corrigindo, ele escreveu o seguinte: como José, conte a sua história em liberdade. Os anos que ficaram para trás, com todas as suas lutas e sofrimentos, com o tempo serão somente lembranças, como o caminho que conduziu você à sua nova vida. Mas enquanto você não viver plenamente essa nova via, suas lembranças continuarão fazendo você sofrer. Há duas maneiras de contar a sua história. Uma é contá-la de modo compulsivo e urgente, e continuar voltando a essa história, enxergando o seu sofrimento atual como resultado de suas experiências no passado. Mas há um outro modo de contar a sua história. Quando você conta a sua história de um ponto onde ela tenha deixado de dominar você. Você então pode falar daquilo que lhe aconteceu com distanciamento. E pode identificar aqueles momentos na sua vida como valorosos para a sua própria liberdade. Agora então o seu passado não o assombra, porque ele perdeu o seu peso e pode ser lembrado como um percurso, é o caso de José aqui, traçado por Deus para torná-lo mais compassivo e tolerante em relação aos outros. Uma maneira de contar o passado é sempre voltar a ele como algo presente na sua vida. E a outra maneira, diz Henri Nouwen, é contá-la até o ponto, ou melhor, contá-la a partir do ponto em que aquilo foi revolucionário na sua vida. Foi o que José fez. É claro que ele se lembrava
de tudo aquilo que seus irmãos fizeram com ele. É claro que ele tinha saudade do seu pai, nem sabia se estava vivo ou estava morto. É claro. Mas houve um ponto na vida de José, cuja história não sabemos, em que ele passou a contar a história do seguinte modo: se eu estivesse lá, eu estaria morto de fome. Graças a Deus, eu estou aqui. Aquela história, portanto, não é assim tão trágica. E quando ele vê os seus irmãos, ele descobre, graças a Deus, que eu estou aqui. Graças a Deus que eles fizeram aquela maldade comigo, porque agora eles podem ficar livres da fome. E quando ele soube então, que o seu pai estava vivo, aí ele se derreteu completamente. Graças a Deus que vocês mandaram para cá, porque o meu velhinho não vai morrer de fome. É a mesma história. Como é que nós contamos a nossa história? José entendeu, portanto, a sua história. Compreendeu, então, que ele podia sentir segurança diante do que Deus estava fazendo na sua vida. É bom que nós saibamos que os caminhos de Deus são imprevisíveis. E mesmo que pessoas nos escrevam a nossa história, nós cremos que Deus está no senhorio das nossas vidas. E os caminhos dele podem incluir ser jogado num poço, no meio da floresta. Pode incluir ser amarrado, algemado e levado como escravo. Pode incluir ser humilhado pela esposa de Potifar, por ser bom e fiel. Pode incluir ser esquecido pelos amigos, como o copeiro. Os caminhos de Deus podem incluir todas as peripécias pelas quais José passou. Também devemos ter em mente que cada um de nós possui um caráter único. E cada um tem a sua própria história. E o nosso crescimento pessoal, espiritual, emocional, existencial, ele é forjado, ele é elaborado, ele é preparado em conjunto com os nossos desejos, pensamentos, ações e experiências. Cada fase da nossa vida possui ânimos, emoções e valores diferentes, que dão a nossa subjetividade, que é intransferível. Como eu disse, é única. Então eu preciso me conhecer. Já contei aqui aos irmãos uma das mais dramáticas experiências que eu pude ouvir. Esqueçam os detalhes da história, não são importantes, talvez só para uma pessoa ou outra. Mas um diletíssimo amigo, pastor de uma grande igreja em nosso país, chegou em casa no final da noite de um dia de trabalho, ligou a televisão e viu um filme. O que estava passando? Um filme qualquer. E de repente, ele observou que a história foi para o seguinte caminho: um menino de 8 anos estava sendo abusado sexualmente por outra pessoa. Ele pulou da cadeira e disse: sou eu. Quando ele tinha 8 anos, ele também foi abusado. Mas ele nunca mais se lembrou disso. Ele esqueceu. Ele apagou da sua memória. Quando ele viu aquele filme, tudo voltou à sua mente. Então ele disse: Israel, agora eu sei por quê. Eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso.
Porque eu apaguei a experiência. Mas a experiência não se apaga. Por isso, ele então me citou o texto de João 8, 32. 31, 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eu e você precisamos conhecer a verdade sobre nós mesmos. Mesmo que por vezes essa verdade doa, mas ela vai nos libertar. Mesmo que essa verdade, como eu disse no começo desse culto, atente contra a nossa imagem. Mesmo que a gente não fique bem na fita, para algumas pessoas. Mas a verdade nos liberta. Conheça-se a si mesmo para ver aquilo que você se tornou. Mesmo Henri Nouwen escreveu o seguinte: há um leão e um cordeiro dentro de você. A maturidade espiritual consiste em ter habilidade para permitir que o leão e o cordeiro deitem-se juntos. E ele então faz uma aplicação. O seu leão é o seu eu adulto agressivo. É o seu eu que toma iniciativas e decisões. Mas há também um cordeiro medroso, vulnerável, que é aquela parte do seu eu que precisa de afeto, apoio, afirmação e carinho. Não tem aquele filme que diz os brutos também amam? Não é? Interessante, gente, você encontra uma pessoa forte, uma pessoa sempre palavras claras, uma pessoa poderosa. É tão carente como aquele que diz: eu sou fraco, eu preciso de carinho, eu preciso de afeto. Porque nós temos o leão fortão, e o cordeirinho dentro de nós. Eu e você. Quando você observar o seu leão, vai se sentir super empenhado e exausto. Que ser leão cansa muito, gente. Mas se você prestar apenas atenção ao cordeiro que é em você, vai se tornar vítima de sua necessidade de atenção das outras pessoas. Conheça-se para ver o que você se tornou. Segundo, conheça-se para reconhecer as suas fraquezas e as suas forças. Um homem que se conhecia é o apóstolo Paulo. Romanos 7. O bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu já fiz. Um é lento, não consigo, mas o mal é na hora. Um homem que não se conhecia na Bíblia, o profeta Jonas. Jonas não tinha a menor ideia de quem ele era. Primeiro, ele se achava crente, mas não cria em Deus. Segundo, que ele amava as pessoas, mas não amava ninguém. Que ele amava Deus, não amava nada. Que ele amava a si mesmo, também não, queria morrer. Jonas é uma sucessão de auto-enganos. Sempre enganado. Jonas não faz uma coisa, a não ser pregar a Nínive certa, assim mesmo contra a vontade dele. Até mesmo diz: eu vou falar, mas ninguém vai acreditar. Aliás, nem isso. Então Jonas não deu uma dentro, gente. Não deu uma dentro. Talvez aquela linda oração do capítulo 2. Porque Jonas não se conhecia. Eu amo ao Senhor. E Deus ama ao mundo, eu também amo ao mundo. Menos os ninivitas. Eu sou obediente. Quando Deus me dá uma palavra, eu obedeço. E Deus diz:
compre uma passagem para Nínive, ele compra para a Espanha. O menino de geografia, você sabe que um fica no norte e outro fica no sul. Seria, compra a passagem até Manaus. Ah, claro. Me dá uma passagem até Porto Alegre? Eu sou obediente. Jonas é este exemplo. Por isso que Jonas falha. E Paulo é o gigante que ele é. Terceiro, conheça-se para não ser escravo do passado. Rebeca e Jacó se envolveram, como nós sabemos, numa trapaça para enganar o filho e o irmão Esaú. O marido e pai Isaque foi enganado, mas deu pouca importância. Esaú cresceu rejeitado pela mãe e Jacó cresceu rejeitado pelo pai. É fácil? Numa disputa desleal, Jacó venceu ao receber fraudulentamente a bênção do pai. Mas perdeu, porque teve que fugir do seu irmão para não morrer. Muitos anos depois, eles resolveram acertar as contas. Talvez uns 20 anos depois. Mas, pela misericórdia de Deus, não se feriram. Jacó acertou suas contas com o irmão e com o passado. Esaú jamais conseguiu fazer este acerto, embora com lágrimas, diz Hebreus, o procurasse. Porque lágrimas não lavam a amargura. O que o nosso passado faz conosco está aberto a muitas possibilidades. James Houston escreve o seguinte, eu achei isso aqui magnífico, por isso selecionei. Se eu desejei atenção quando criança, eu posso me tornar um líder político. Ou, se na infância eu fugi desse meu autoconhecimento, hoje posso ser um comunicador em público. Se eu fui vítima da manipulação emocional, eu posso agora não saber com certeza quando eu sou um bom administrador ou quando sou na realidade um manipulador. Se na infância tive por companhia a solidão, ainda que tenha hoje receio de perceber isso, eu posso me tornar um estudioso na vida adulta, vivendo sempre no reino das ideias, mas sem intimidade com as pessoas. Talvez alguns aqui foram se encaixando, se classificando. Achei muito interessante esse pensamento de James Houston, está no livro O Desejo. Por que às vezes nós adultos somos pessoas cheias de sarcasmo, sempre com a palavra para reprovar o outro, prontos para dizer palavras cruéis, para ferir até mesmo os amigos? Quem faz assim é alguém que odeia a si mesmo, detesta a si mesmo e despreza a si mesmo. Vamos lembrar de José, que era exatamente o oposto disto. Quarto, conheça-se para saber que você precisa dos outros. Quando a gente começa a conversar um com o outro, por isso que o Celebrando tem essa metodologia de as pessoas contarem as suas histórias. Que quando nós ouvimos as histórias uns dos outros, nós percebemos que nós somos iguais. Quando o Zé Maurício contou a história dele, que ficou deprê depois da cirurgia, ele contou a minha história. Acho que ele estava me copiando. A sua mesmo foi minha que você contou?
nós vamos vendo que nós somos iguais uns aos outros, em nossos arroubos e em nossos afundamentos, em nossos voos elevados e em nossos mergulhos. Até para reconhecer os nossos pecados, nós precisamos dos outros. Natã reconheceria o seu pecado com Batseba se não fosse Natã? Davi, eu falei Davi, falei errado. Falei outra coisa, né? Eu não sei o que eu falei, mas Davi, vamos lá. Davi reconheceria o seu pecado com Batseba se não fosse um amigo Natã? Quem é que nos diz que estamos errados? Eu falei errado de novo? Agora acertei, né? Por que às vezes a gente briga com os amigos? Porque eles nos falam verdades que nós não queremos ouvir. Nem sempre, mas às vezes. Melhor ficar longe. E vai me lembrar. Nós precisamos uns dos outros. Muitas pessoas saem das igrejas, a nossa inclusive, por causa das pessoas. E muitas voltam porque não conseguem viver sem pessoas. Nós precisamos uns dos outros, até para ver as nossas dificuldades. Quinto, conheça-se para você se aceitar. O ato de autoaceitação é a raiz de todas as coisas. Eu preciso concordar com a pessoa que eu sou. Vou repetir. Vamos lá. O ato da autoaceitação é a raiz de todas as coisas. Eu preciso concordar com a pessoa que eu sou. Eu preciso concordar com as qualidades que eu tenho. Eu preciso concordar em viver com as limitações postas diante de mim. Quando eu estou andando, eu tenho andado 7 quilômetros todo dia de manhã, eu encontro pessoas correndo. Aí eu olho assim e digo, eu não posso correr. Meu joelho não permite que eu corra. Dói. Então, ando. De vez em quando eu abuso um pouquinho e corro. Mas ela é ela, eu sou eu. Eu tenho que concordar com a minha limitação. E dentro dela fazer o máximo que eu posso. E a minha meta é correr 10 quilômetros por dia. Todos os dias. Puro prazer, só por isso. Mais nada. Puro prazer. Mas dentro das minhas limitações. Eu tenho que concordar comigo naquilo que eu tenho de limitações. A coragem de nos aceitarmos como nós somos é vital para a nossa existência. Conheça-se para ser transformado. É Deus quem nos transforma. A partir desse autoconhecimento que está com uma outra ideia presente de que eu sou amado por Deus, eu permito então que Deus comece a me transformar. Transformação, né? Todo domingo você vem à igreja e você ouve assim: queremos que nesse culto você seja transformado. Não estou falando a mesma coisa. Transformação é um processo.
Não tem nenhuma mágica nele. É um processo que dura a vida toda. E vamos então nos tornando pessoas maduras. Nunca somos maduros suficientemente que não precisamos ainda continuar sendo transformados. Não estamos completos aos 20 anos, nem aos 40, nem aos 62, nem aos 90. Estamos sempre sendo transformados. Até porque, meu irmão, minha irmã, cada momento da nossa vida é uma história diferente. E aquele momento de nossa vida requer uma específica atuação de Deus para nos moldar e mudar naquele momento. Eu quero insistir nesse ponto. Conheça-se para você não se enganar a você mesmo. Já dei um exemplo aqui, vou dar um outro. Eu uma vez fiz uma palestra em certo lugar e me pediram que eu falasse sobre a fofoca. E eu falei durante meia hora sobre a fofoca. Eu confesso a você, vou ser muito honesto, que quando eu falava, eu pensava numa certa pessoa que estava ali me ouvindo. Era um grupo pequeno. E quando eu acabei a palestra, qual foi a primeira pessoa a me cumprimentar pela brilhante palestra? Essa pessoa não tem a mínima ideia que ela é maledicente. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar. Porque a transformação começa com a percepção de quem nós somos. A internet nos coloca muitos limites. Eu contei uma história aqui uma vez, tirando todos os dados. E a pessoa me disse: você falou sobre mim, não foi? Pior que era verdade, era a história dessa pessoa. Ainda bem que me procurou e tenho buscado ajudar essa pessoa. Vamos lá. Um homem, fato real, era violento com a sua família, verbal e fisicamente. Chegou ao ponto de ser denunciado à polícia. Ele buscou ajuda. Aparentemente buscou ajuda. Depois não quis mais ajuda. Na verdade, ele queria parecer que buscou ajuda para sua família o aceitar de volta. É disso que nós somos capazes. Esse homem não se conhecia. E talvez ele nem tenha feito isso conscientemente. Não importa. Fez.
Na verdade, ele estava preocupado em manter a sua imagem. Só isso. Mas buscar ajuda para ser curado por Deus, não, porque ele não era aquela pessoa. Ele se excedia às vezes, mas não era uma pessoa violenta. É uma pessoa boa, não sou uma pessoa má. Enganando-se a si mesmo. E talvez morra se enganando a si mesmo, conscientemente ou não. Este é um assunto, eu estou repisando, de muita seriedade. Porque nós temos que convidar a Jesus Cristo, por meio do seu Espírito Santo, para mudar as nossas vidas. Mas quais vidas? A que nós imaginamos ter ou a que nós temos? A que nós imaginamos ser ou a que nós somos? E é claro que Jesus não vai transformar as nossas máscaras em máscaras mais bonitas. Ele não faz parte desse jogo. Ele vai transformar os nossos rostos como eles são. Se nós quisermos ser transformados. Eu sei de mim, sei pouco de você. E às vezes eu tenho sentimentos muito nobres. E fico imaginando se eu tivesse esta ou aquela oportunidade para falar certas coisas a algumas pessoas, para estar em alguns lugares. E muitas vezes eu digo, Israel, não é por amor a ninguém, é por vaidade. E graças a Deus, Ele muitas vezes me livra de mim mesmo. Que eu sou o meu pior inimigo. Claro que eu organizo o meu pensamento de uma tal maneira que olho para mim e digo, que cara bacana, hein? Interessado, apaixonado por Jesus Cristo. Eu sou. Mas às vezes o que estou fazendo não é por paixão por Jesus Cristo. É para ser reconhecido, para ser apreciado, para ser elogiado. Várias vezes eu fui convidado para ser membro da Academia Evangélica de Letras. Eu sempre disse não. Por duas razões. Uma não vou confessar. A outra, que eu posso confessar, é que eu não preciso desse tipo de honra. Nós não precisamos de honra. Então, estou falando de mim. Você sabe de você. Eu me conheço. Eu sei como eu sou capaz de organizar
os pensamentos. Eu sou bom de palavras. Eu posso usá-las de tal maneira que eu diga a mim mesmo uma mentira que até eu acredite. Então eu preciso me conhecer. E você precisa se conhecer. Repito, eu estou falando um pouquinho de mim. Talvez a maioria das coisas que eu falei aqui não se aplique a você. Talvez algumas se apliquem de um lado ou de outro. Pode ser que você não tenha se esforçado suficientemente para se conhecer a si mesmo. Mas reconhece que para dar novos passos na vida precisa se conhecer a si mesmo. Vou pedir ao irmão Eugênio para tocar uma música em especial. Você é bom nisso. É aquela lá que eu não sei o número, mas a Verônica pode ajudar também, a Helene pode ajudar. Tal qual estou, eis-me Senhor. Qual é o número, eu não sei. Não me recordo. Se alguém recordar, pode passar aqui para ele, para o cantor cristão, ou quem achar primeiro pode falar para ele aqui. Eu gostaria que enquanto essa música é cantada, é tocada, nem precisamos cantar. Nós a conhecemos bem. Porque ela é magnífica, é tal qual estou. Não é alguém que eu imagine ser. Não é alguém que eu gostaria de ser. É o que eu sou. Tal qual estou. Com meus medos, com as minhas durezas, com as minhas emoções, com as minhas violências, com os meus medos, com as minhas ansiedades, com as minhas vaidades, com os meus temores, tal qual estou. Diga, Senhor, venha me transformar, venha continuar fazendo de mim um homem ou mulher, segundo o teu coração, segundo o que tens para mim, tal qual eu estou, tal qual você está. Senhor, tal qual eu estou, eu venho a Ti. Que alegria poder saber que o Senhor nos aceita como nós somos. Tu nos aceitas com as nossas histórias. Damos-te graças, porque o Senhor nos aceita.
Te pedimos que nos ajudes a nos aceitar como nós somos. E se há naquilo que nós somos algo que não deveríamos ser, ajuda-nos, mude-nos, mesmo que doa. Senhor, que nós apreciemos a verdade sobre nós mesmos e que, sobretudo, apreciemos aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Oramos, Senhor, assim, em nome de Jesus Cristo. Deus nos ajude. Vamos então continuar nessa jornada. Vale a pena. Semana que vem vamos continuar com outras dimensões, para que nós possamos, através desse culto do qual participamos, juntamente os que têm podido, celebrando na segunda-feira, nos colocar nessa jornada para uma vida transbordante. Assim sejamos por Deus abençoados.